Sou Sabrine e a aula revisional de ciências de hoje é sobre a classificação dos seres vivos. Então vamos lá. A perguntinha que a gente tem aqui é: você já parou para pensar que em nosso dia a dia precisamos ordenar informações, compromissos, atividades, ideias e outros? Por que a gente precisa se organizar? Por que a gente tende a organizar talheres? Por que a gente tende a organizar uniformes, brinquedos, enfim? O objetivo da organização nada mais é que deixar aquilo separado para que outras pessoas possam vir pegar, ou até mesmo a gente gosta daquele ambiente mais organizado, correto? Essa necessidade de organização de dados não é útil apenas para a nossa rotina, a gente bem sabe disso, tá bom? Então, ao longo do tempo, estudiosos eles também sentiram essa necessidade de organizar a grande quantidade de diversidade dos seres vivos na natureza para então facilitar os estudos. Foi então que Carlos Linneu, esse aqui da foto, ele então teve a ideia de ordenar organismos, ou seja, ele estudou desde o menor, ou seja, do mais simples organismo até o mais complexo. Então ele se tornou popular porque ele conseguiu organizar em categorias hierárquicas, tá bom? E como ele começou com essas categorias hierárquicas, ele conseguiu classificar entre classe, ordem, gênero, espécie e variedade de espécie. Por isso que isso deu início, como a gente consegue observar aqui, aos 5 reinos. Isso deu início aos 5 reinos que a gente tem hoje, ou seja, a proposta de classificação dos seres vivos ela é classificada em quantos reinos? 5. Que reinos são esses? A gente tem o reino das bactérias, que os representantes são as bactérias e cianobactérias, tá bom? São seres procariontes e unicelulares. A gente tem o segundo reino, que é o reino dos protistas, formado pelos protozoários e algas, que são seres formados por células eucarióticas, tá bom? De estrutura simples e que podem ser pluricelulares. O terceiro reino, ele é dedicado ao reino dos fungos, tá bom? Dando que os fungos são seres decompositores, são unicelulares ou pluricelulares e eles não são fotossintetizantes, tá bom? Ou seja, eles obtêm nutrientes a partir da matéria orgânica, por isso que eles são decompositores, porque eles degradam toda aquela matéria orgânica que está ali podre ou apodrecendo. A gente tem aqui o quarto reino, o reino das plantas, formado por seres pluricelulares, eucariontes e fotossintetizantes, ou seja, suas células têm parede celular com celulose, cloroplastos e grandes vacúolos. Esse vacúolo tem como função armazenamento de água, tá bom? E o reino das plantas são as árvores, gramas e arbustos. E, por fim, reino dos animais, formado por seres vivos, pluricelulares, eucariontes e não fotossintetizantes, tá bom? Alimentam-se de parte de outros seres vivos. Exemplo, mamíferos, aves, répteis, insetos e crustáceos, tá bom? São aí do reino animário. A gente tem a quanto a classificação aqui. Quanto à classificação biológica, ele é classificado em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. É um macete pra gente não esquecer o reficofage, que é a classificação dos seres vivos, ou seja, o filo é uma grande quantidade aqui de seres que a gente consegue observar, ou seja, dentro de um reino eu vou ter um filo, dentro de um filo eu vou ter uma classe, dentro de uma classe eu vou ter uma ordem, dentro de uma ordem eu vou ter uma família, dentro de uma família eu vou ter um gênero, e dentro de um gênero eu vou ter uma espécie, ou dentro de uma espécie eu vou ter um gênero, dentro de um gênero eu vou ter uma família, dentro de uma família eu vou ter uma ordem, dentro de uma ordem eu vou ter uma classe, dentro de um filo eu vou ter um reino, que é a maior unidade na qual a gente consegue observar pequenas subunidades. Ou seja, quanto à classificação, eu sei que ela é classificada em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécies. A gente tem aqui alguns exemplos, tá bom? Desses reinos, a gente tem aqui o reino dos vegetais, ou seja, o reino das plantas, o reino dos fungos e o reino dos animais. A gente consegue encontrar principalmente fungos na parte de decomposição alimentar, ou seja, aquele fungo que está guardado na geladeira com aquela comida que já está há bastante tempo, ou de um ser que morreu, ou até mesmo aqueles fungos que a gente consegue encontrar em decomposição de árvores. A gente também tem aqui
dos vegetais, os musgos, e as esponjas, que são principalmente aquelas que possuem poros, ou seja, as esponjas vivem fixas no substrato, tá bom? Elas tendem a ter poros aqui por todo o seu corpo, por isso que a gente chama ele de esponja ou poríferos. A gente também tem aqui os quinidócitos, tá bom? Ou seja, que são as caravelas, ou as medusas ou águas-vivas, que são do reino aí dos quinidários. A principal característica delas é apresentar principalmente esses tentáculos aqui, tá bom? Ou seja, elas vão apresentar nesses tentáculos os quinidócitos, tá bom? Que são células especializadas na captura de presas, dos quinidários principalmente. Quando o quinidócito é estimulado, ou seja, o tubo é estendido para fora, e a cápsula penetra no tecido da presa, ou seja, eles tendem a liberar substâncias que podem queimar a pele, mas para sua presa ele tende a paralisar, tá bom? Ou seja, a principal característica aqui são os tentáculos. Quanto à reprodução dos quinidários, a gente tem tanto a reprodução sexuada, tá bom? Quanto a reprodução assexuada. Quanto à reprodução sexuada, a gente sempre tem que lembrar que são aquelas na qual a troca de gametas, ou seja, o gameta feminino e o gameta masculino. Já que na hidra, a gente tem uma reprodução chamada reprodução por brotamento, que é uma reprodução assexuada, ou seja, há uma parte do corpo da hidra que vai crescendo, ela cai, se fixa aqui no solo, ou seja, no substrato, e cresce um novo indivíduo, ou seja, uma nova hidra. Ou seja, vou ter aqui a formação do broto, que é a parte que a gente fala que houve um crescimento. Esse broto ele se fixa no substrato e desenvolve uma nova hidra, que é a reprodução assexuada ou reprodução por brotamento. A gente tem aqui os platelmintos, que provém do grego platos, ou seja, chato, e omintos, são todos aqueles que podem causar doenças nos seres humanos, tá bom? A gente tem como exemplo aqui a tênia e a esquistossomose, que é aquela doença proveniente do caracol ou de uma água contaminada. Geralmente os platelmintos eles não apresentam estruturas especiais de circulação ou trocas gasosas, realmente são seres bastante simples, mas que nos causam bastante tipos de aumentos, principalmente quando a pessoa está bastante contaminada com esses aumentos aí, ou seja, o ideal é que você lave as mãos, lave os alimentos, não ande descalço, tá bom? Comparado aí com os poríferos e os quinidários, o corpo dos platelmintos apresenta uma organização mais complexa, tá bom? Ou seja, eles têm um órgão e alguns sistemas. E, por fim, aqui da nossa revisão, bom teste para vocês, tá bom, meninas? Vou ficar no aguardo até o dia 28.